Rádio mal falada. 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 Olá, mal faladas, mal falades e mal falados ouvintes. Como vão? Aqui é Beatriz Silvério. Aqui é Thalita Dantes. E hoje a gente vai apresentar o episódio 2 da Rádio Mal Falada. Setembro de 2022 está chegando e com ele as comemorações do bicentenário da independência. No episódio de hoje falaremos da celebração de 1922, quando a independência do Brasil completou 100 anos. Aquele foi um ano marcado pelo clima eleitoral, com muitas agitações e com muita hipocrisia. A arma indispensável à boa diplomacia. Mas 1922 não foi agitado apenas pelas eleições. Em fevereiro, a Semana de Arte Moderna, tão falada nos dias de hoje, ficou restrita aos modernistas. Em julho, a primeira revolta tenentista da República Velha tentou dar um golpe militar no presidente Epitácio Pessoa, que reagiu decretando estado de sítio. Foi nesse cenário que as comemorações do centenário da independência aconteceram em setembro. Quando Arthur Bernardes assumiu a presidência em novembro, deu continuidade ao estado de sítio. Ele não disfarçava sua hipocrisia e afirmava que a questão social era questão de polícia. Em meio às notícias de banquetes, elogio às belezas naturais do país e do desfile de autoridades estrangeiras, o povo pouco participava da festa de comemoração do centenário, que era cheia de pompa e circunstância para os de cima e de miséria e sofrimento para os de baixo. O Brasil independente das comemorações era o Brasil da exclusão. Duas pessoas mal faladas deram voz aos excluídos das comemorações do centenário. Uma mulher, filha de imigrantes, operária e anarquista, e um homem negro, suburbano, de origem pobre, também anarquista. Maria Antônia Soares e Lima Barreto são as vozes do episódio de hoje. Maria Antônia Soares publicou sua visão sobre o centenário brasileiro no periódico anarquista No Extra Tribuna, editado por Juana Rouco Buela, da cidade de Necochea, na Argentina, e ela foi o tema do primeiro episódio da Rádio Mal Falada. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. É, sem dúvidas, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Além dos livros, também deixou seus escritos publicados na imprensa, assim como Maria Antônia. Lima Barreto teve que lidar com problemas de saúde ao longo da vida, inclusive o alcoolismo, e enfrentou passagens por hospitais psiquiátricos denominados por ele como Cemitério dos Vivos. Morreu jovem, pouco depois das comemorações do centenário, em novembro de 1922. Maria Antônia interrompeu sua trajetória como escritora no mesmo ano e foi mãe, justamente no dia 7 de setembro. Além deles, outra anarquista que também escreveu sobre o centenário da independência foi Isabel Cerruti, mas ela não abordou o contexto das festas do Rio de Janeiro, mas sim da cidade de São Paulo. Ouviremos essas três vozes anarquistas buscando compreender, afinal de contas, para além de tanta festa, de tanta pompa, o que realmente acontecia na vida das pessoas comuns no ano de 1922. Morro do Castelo, machiste executado pelo grupo do Moringa para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Passou-se um século e o povo sucedendo-se aos anos na mesma rota, depois de proclamada a independência. Sempre dependente, títere em todas as ações dos homens de poder. Hoje, 7 de setembro, com estrépito e esbanjamento escandaloso, festeja-se a comemoração do acontecimento de há 100 anos. E o povo vai na rabeira assistir às palhaçadas oficiais. Ainda se ele atentasse bem para o contraste dos quadros que se desenrolam à vista de modo categórico e positivo. De um lado, a grandeza, o luxo, o supérfluo. De outro, a terrificante miséria nas suas cores bem vivas. Seria ocioso narrar aqui os pormenores de espetáculos que nos atestam todos os homens, de que são vítimas todos aqueles que este níquel regime exclui do direito à vida, atirando-se para a margem da sociedade. Pelas ruas escuras dos bairros operários, notadamente o Brás, testemunhamos a todo momento os sem-teto passarem a noite estendido pelos passeios, homens, mulheres e crianças. É um belo documento para atestar o surto de progresso em 100 anos de independência. Não quero que algum patriota demais zeloso me taxe de brasiliófoba. Não imputo só ao Brasil essas tristezas todas. Além de idealista, sei sentir e compreender toda a extensão da dor universal. Sei sentir e compreender o verdadeiro amor ao próximo. Compreendo toda a engrenagem de que resultam as causas de todos os males sociais. Compreendo onde está o remédio. E por isso, eu desejaria que num curto espaço de tempo um grito de independência ou morte reboasse pelo mundo. Isa Ruth, A Independência do Brasil. Um pouco de história. A Voz da União. 1º de outubro de 1922. No episódio de hoje, a Rádio Mal Falada recebe 3 convidados. Fernanda Grigolin, artista, publicadora e pesquisadora de periódicos e cultura visual, doutora em artes visuais pela Unicamp, pós-doutoranda em cultura contemporânea na UFRJ. Nabila Fiore de Lima, graduada em letras, mestre e doutora em tecnologia e sociedade, com pesquisas na área de filosofia da natureza no anarquismo. Terapeuta da medicina chinesa e também realiza trabalhos com a tenda de livros. E Carlos Alberto Machado Noronha, doutor em História pelo UFMG, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, pesquisa História do Brasil, Primeira República e as relações entre história, memória, literatura e Lima Barreto. Para começar, vamos conversar sobre o centenário da independência, cultura visual, literatura e anarquismo, com Fernanda Grigolin e Nabila Fiore de Lima. Fernanda, de que maneira podemos analisar as comemorações do centenário da independência no Rio de Janeiro e em São Paulo, por meio dos registros fotográficos e audiovisuais? Boa tarde, Beatriz, Thalita, Carlos, Nabila, Baderna e Tatiana, que também estão aqui presentes. Então, falar de imagem é sempre algo que a gente precisa entender e olhar a partir de qual perspectiva a gente está construindo esse discurso. Imagem é discurso, e a imagem, ela tem muitas nuances, né? Então tem a parte factual do isto foi, né, que o Roland Barthes denomina como studium, e que também a gente pode pensar que é um traço do fato, um traço que traz as características do fato, traz questões também de âmbito jornalístico e também de representação, né? Representar um momento a partir de uma imagem. Algo muito usual dentro do movimento anarquista, que tem uma vertente mais memorialista ou arquivista, onde vai estar traçando elementos de representação deste movimento.
Porém, a imagem, ela também apresenta. A imagem, ela é circunstância. E ela tem elementos de muitas nuances. Não necessariamente a imagem, ela vai estar apenas no lugar da representação. Bem como a arte, ela também não é apenas um lugar do estético. As coisas, elas podem ser vistas e olhadas a partir de muitas naturezas e maneiras de discursos. O que eu posso comentar para vocês é que tanto o bairro do Ipiranga, em São Paulo, quanto a cidade do Rio de Janeiro foram preparados para o centenário, de formas distintas, mas foram preparados. E foram também olhados e filmados e fotografados nessa preparação. Então eu vou dividir, primeiro eu vou falar do bairro do Ipiranga, depois eu vou falar da cidade do Rio de Janeiro e depois das relações entre ambos, tá bom? Então assim, o bairro do Ipiranga, ele era um bairro periférico, onde, circundado por diversos rios e rios pequenos, a cidade de São Paulo era uma cidade de rios de meandros, onde as pessoas se encontravam também trafegando por barcos. Então, o bairro do Ipiranga é onde se dizem que teve aí o grito da independência, que o Dom Pedro levantou a espada e disse aquela frase, independência ou morte, que é atribuída a ele. Ele realizou isso no meio de um casebre e no meio de um pântano. Depois disso, no Império, foi construído um museu que hoje se diz Museu Paulista, que é vinculado à USP. E, na República, passa a ter um projeto de construção de um monumento. Os inícios das obras é no final dos anos 10, onde tem a retificação, também coincide com a retificação dos rios na cidade, a transformação da cidade de São Paulo e a preparação deste monumento à independência. O Parque da Independência, que ele unifica o museu, o monumento, a Casa do Grito, é de 1989. A ideia daquilo ser um parque. Até então, o que existia é o Museu Paulista, que é da época do Império, e o Monumento à Independência, construído ali no final dos anos 10, início dos anos 20. E que é inaugurado em 1922, mas as obras são finalizadas só em 26. E esse monumento, que tem ali toda uma comemoração, né, todo um rito, tem o fogo da pátria, tem toda uma questão ali relacionada, foi preparado. E o Ipiranga foi sendo preparado, inclusive as suas ruas passam a celebrar questões nacionais de uma forma muito preparada. O Ipiranga era um bairro operário. Na parte de baixo, que era a parte alagadiça, onde há enchentes, moravam os operários, e na parte alta, os industriais. Quando a gente acessa as imagens, os registros da época, né, por duas vias. Uma via no meu projeto, da minha pesquisa, o álbum de família do seu Antenor Silva, que foi o homem que abriu as ruas da cidade de São Paulo. Então, lá da cidade de São Paulo, de muitas ruas da cidade de São Paulo, e as ruas do Monumento da Independência. Ali você vê os operários. E também no cinejornal intitulado Ipiranga, atribuído a Armando Pamplona. Também você vê esses operários abrindo as ruas, retificando o rio e construindo ali a preparação dessa cidade, né, desse bairro que é denominado hoje em dia como um bairro histórico, porém que é um bairro que foi construído como histórico. Ele foi sendo foram retiradas outras camadas desse bairro. Por exemplo, o Ipiranga, as fábricas e tecelagens foram postas aqui em 1907, a família Jafé, e a Fiação, Tecelagem e Estamparia Jafé foi a segunda fábrica a entrar em greve, na greve geral de 1917. Os operários do Ipiranga saíram em solidariedade, caminhando por pântanos e zonas alagadiças do Ipiranga até a Moca, em solidariedade aos trabalhadores da Moca, que foram os primeiros a entrar em greve.
Além disso, um dos comícios da greve geral de 1917 foi realizada no bairro do Ipiranga. Então a gente tem ali meandros e questões muito interessantes e vínculos muito fortes do Ipiranga com questões dos trabalhadores, né? Teve a Liga Operária do Ipiranga, que depois se tornou ilegal, e aí, a partir do momento que cria toda essa rede de vinculação estatal do bairro do Ipiranga e tentando trazer ele como um local da independência, passam a existir, por exemplo, sindicatos vinculados à Igreja Católica, como o Círculo Operário do Ipiranga. Então é um lugar de disputa muito interessante e apagamento de uma memória anterior ao que seria 1922. Então, este é o bairro do Ipiranga, que foi filmada a construção ali do monumento pelo Armando Pamplona, e este vídeo foi exibido na exposição do centenário. Só que não se sabe se é de fato o vídeo que eu tive acesso e que fazia parte da Cinemateca Brasileira e que possivelmente foi queimado, né, no incêndio. Não se sabe se de fato esse filme chamado Ipiranga, atribuído a Armando Pamplona, foi o mesmo que foi exibido na exposição do centenário no Rio de Janeiro. Por quê? Porque, segundo o professor Eduardo Moretti, não tem letreiros. Então, isso diz que são rolos que não foram ainda passados. Então, não sabemos se isso era, de alguma maneira, foram os excessos cortados e que não foram para a tela, mas o que se sabe é que sim, teve um projeto brasileiro para o cinema institucional, estatal, de exibição do cinema como propaganda do Brasil nessa exposição universal. Então, a exposição universal, as exposições universais, elas são como se fossem os espelhos do Estado para convocar o mundo para dizer, olha como minha cidade é moderna. Então, como o meu Brasil, como o meu país é moderno. E se elege uma cidade como a cidade receptora, muitas vezes a capital daquele país, né? Então, Londres, eu tenho aqui a data, em 1851, foi a primeira exposição universal. Em 1889, foi a exposição na França, em Paris, que tem a questão ali da Torre Eiffel, que era temporária, depois, enfim, foi sendo construída, ela iniciou a construção, toda uma questão. A exposição universal que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1922, foi a primeira mostra universal pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, era uma forma de mostrar que o Brasil era um país moderno, diante de todas as suas mazelas e das suas questões. A cidade do Rio de Janeiro foi sendo preparada, foram sendo destruídos marcos vinculados a uma questão colonial para se construir novos marcos relacionados à República. Então, teve toda uma transformação, né? Que até o nosso amigo Carlos e a Nabila trazem coisas sobre o Lima Barreto, eles vão falar, né, sobre isso um pouco. Então tem isso, e até a Maria Antônia Soares, ela diz sobre esse momento do centenário, diz sobre a Exposição Universal. A Exposição Universal, ela foi ampla, ela começou em setembro, depois ela ficou até julho do ano seguinte, e ela envolveu vários campos do dia a dia das pessoas. Então foi a exposição, diante dados números oficiais, né, a exposição mais visitada da história do Brasil até hoje. E muito pouco dita, muito pouco vista, vista no sentido muito pouco relembrada por algumas pesquisas, alguns pesquisadores sim, trazem a exposição, né, como eu falei, do próprio Eduardo Moretti, também tem uma pesquisa da Fernanda de Azevedo Ribeiro sobre a exposição internacional do centenário. O Rio de Janeiro sendo preparado, é preparado também imageticamente, é criado um álbum da cidade, onde é apresentado as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Também tem a questão do cinema, como eu disse, o cinema como uma propaganda. A rádio também foi uma difusora de momentos desse centenário, dessa exposição universal, né? A gente, no dia 7 de setembro de 1922, teve a primeira transmissão radiofônica do Brasil, e a partir de então a rádio também passa a ser um lugar de propaganda,
né, desse grande momento nesse sentido. Então, tem essa visão, né, institucional do Estado querendo apresentar o Brasil como moderno, tem a visão e a narrativa estabelecida pelas pessoas anarquistas, que aqui vão ser exemplificados na Maria Antônia Soares, no Lima Barreto e um pouquinho na Isabel Cerruti, né, que também trazem suas opiniões aí sobre o centenário, e tem a circunstância e o contexto do nosso olhar do hoje sobre isso, de olhar esses elementos fotográficos e videográficos, onde pelo menos o Ipiranga, né, o documentário atribuído ao Armando Pamplona, esse trecho específico que fala do monumento e que é o trecho que eu pesquiso, que faz parte do meu pós-doutorado, mostra trabalhadores. Esse elemento visual mostra trabalhadores, e a gente pode reeditar e entender a partir do gesto das pessoas que construíram essas ruas aqui do bairro de Ipiranga. Tem muitas questões, né, da disputa dos arquivos institucionais, só para finalizar um pouco a resposta, da disputa dos arquivos institucionais sobre fotografias. Eu queria citar até um exemplo, na época que o prefeito São Paulo foi governada pelo Washington Luiz, quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo, né? Teve um início de um arquivo fotográfico, onde ele convida o Aurélio Beccherini, que era o fotógrafo da cigarra, para estabelecer essa coleção imagética sobre a cidade de São Paulo. E que, não sei, né, a gente já sabe por uma questão ali, imagens da greve geral de 1917 não fazem parte desse arquivo, desse acervo no início. E seguramente foi Aurélio Beccherini que fotografou a greve geral de 1917, porque ele era o fotógrafo da cigarra. Por mais que as fotografias não se colocava a autoria, era muito provável que tenha sido ele que fotografou a greve. Só que não foi mais atribuído a ele por alguma questão política. Lógico que isso é uma suspeita minha, eu ainda preciso de muita pesquisa em relação a isso, mas até o momento eu não consegui encontrar outro nome de outro fotógrafo que esteja vinculado à cigarra naquele momento e que tenha realizado as imagens da greve geral de 1917. Mas os arquivos, eles também retiram imagens do seu escopo, também intencionalmente. Nabila, como o anarquismo e a literatura se relacionavam no início do século XX? Bom, boa tarde para todo mundo. Eu vou iniciar com a leitura de um trecho de um conto anarquista, que a autoria é um grupo de alienados, então não sei quem são, e o título é Maluquices. Vou ler só um pedacinho. Então, começando. O que é uma bandeira? Um farrapo, ideia de um homem, obra de um homem, trapo colorido por meio de combinações químicas, alviverde, azul e branca, alvirrósea ou rubro-negra, segundo a vontade dos maiorais da pátria. Temos todos nós que aceitá-la como símbolo de que não partilhamos, venerá-la como um ídolo sagrado e único. Encarnação mais que perfeita do solo que nos viu nascer, no qual sempre estamos isentos de arrastar uma vida de baixezas e privações. É dever de todos erguer-se e descobrir-se a passagem da bandeira. Mais pra frente ainda ele diz: a fome e prantos pelo Brasil afora. Filhos do país na maior miséria, sem comer e sem domicílio. Fazem-se mendigos, vadios, gatunos, morrem de inanição ou se suicidam. E não há coisa melhor do que ser brasileiro. E ele vai repetindo uma série de coisas ruins que a gente tem ainda no Brasil, e essa ideia de que não há nada melhor do que ser brasileiro. Esse é um conto anarquista publicado em 1916, no jornal Guerra Social, no número 32, e ele mostra, eu quis começar com ele porque ele mostra um pouquinho do tom de algumas produções anarquistas do início do século XX. Esse é um momento que o anarquismo, ele adentra mesmo, não é só os brasileiros aqui, se mostra de diversas formas, e uma delas é a literatura, que vai se dar através da circulação de jornais periódicos, né, que veiculam contos, crônicas, poemas, folhetins. E embora grande parte dessa produção literária explicite a crítica e os princípios libertários,
nem sempre também essa produção vai ter um caráter marcadamente engajado. Mas antes de entrar nesse tópico, acho importante a gente sublinhar que a proclamação da República, além de trazer um ideal de nação mesmo, esse ideal que é ilusório, né, então, considerado ilusório pelo anarquismo, é também um episódio marcado pela violência, e aí aqui no Brasil a disseminação das ideias anarquistas e o fortalecimento do movimento, ele coincide com essa chamada Primeira República. Então, o anarquismo brasileiro, ele se deu com a vinda dos trabalhadores exilados de países europeus, seja por perseguição política, religiosa ou falta de condições de vida de trabalho mesmo, e que aqui chegavam em busca de outras possibilidades, né? Alguns deles tinham relações com os movimentos sociais de seus países, trouxeram essas ideias para cá também, e junto com outros movimentos também já existentes aqui, é que a gente tem essa configuração de um anarquismo à brasileira, né? Mas devido à crescente imprensa operária, circulava aqui diversas críticas a essa organização vigente e também os ideais para uma nova sociedade. Então, nesse período da Primeira República, o movimento anarquista ele detinha a hegemonia do movimento operário brasileiro, mas apesar de uma grande atividade sindical do movimento, a gente não pode esquecer, e é importante sempre trazer, que foram diversas as atuações dos pensadores anarquistas em outros âmbitos também. Então a gente tem alguns autores como Batista Cepelos, Domingos Ribeiro Filho, o Avelino Foscolo, Fábio Luz, Manuel Curvelo de Mendonça, José Oiticica, Rocha Pombo, Lima Barreto, entre outros que também disseminaram através da literatura os ideais libertários. Dá para trazer também, falar da Maria Angelina Soares, irmã da Maria Antônia Soares, numa produção ali próxima à Crônica. E o anarquismo, então, se compromete com essas diversas formas de resistência política, que numa intenção, né, mostrando uma compreensão das diversas tecnologias de poder da dominação burguesa. Numa ideia de um poder alastrado que permeia as relações do cotidiano e que essas mudanças elas devem ocorrer, então, simultaneamente numa ideia de todo e de indivíduo. E o anarquismo, ele pensa essa mudança no sentido amplo de organização social, mas também na emancipação de cada indivíduo. Por que eu fiz falando toda essa introdução para o pessoal que provavelmente muitos aqui já dialogam com o anarquismo há um tempo, outros talvez nem tanto, mas porque eu acho que é importante a gente reforçar esse caráter dessa preocupação micro e macro quando a gente pensa a literatura e o que a literatura anarquista ela se propõe e se propunha lá no início do século XX também. Justamente por de ser uma literatura que tem essa relação mais próxima com o cotidiano, com as mazelas da vida dos trabalhadores e trabalhadoras da Primeira República, ou, para citar uma expressão que o Lima Barreto traz na epígrafe do Triste Fim do Policarpo Quaresma, uma ideia de uma rotina vulgar, né? E um cotidiano, vai contar do cotidiano das fábricas, vai trazer algumas vezes alguns casos caricatos, né, dessa aceitação da exploração, como que para mostrar o ridículo que é não se engajar na revolução social, ou o quão ridículo você se torna se não questiona ou aceita a exploração, sendo que quem trabalha e produz é você. Então, há diversas ironias em relação à noção de pátria, como o trecho que eu trouxe ali no início, que mostra de uma forma, grande parte das vezes, da ironia e da caricatura, né, mas que mostra faz uma ideia de ridículo, né, de se curvar a um pedaço de pano fabricado por uma pessoa, mas que um pedaço de pano que, por sua vez, carrega um simbolismo de servir a uma classe, e não ao território, não ao seu lar, né. A Maria Lacerda de Moura vai trazer um texto belíssimo que ela intitulou como Oração, publicado no jornal A Plebe. Eu vou citar um pedacinho também. Não mais nos sirvamos de capazes escravos, lacaios do dominismo ou do servilismo da covardia do rebanho social. A minha pátria é o meu coração, a minha pátria é a minha razão, a minha pátria é o universo, a minha pátria não tem fronteiras, vai até o coração imenso de todo o gênero humano e considerado nas unidades individuais. Tem também um conto do Neno Vasco, Os Parasitas, em que um dia os patrões viajam e morrem numa tempestade. E aí os trabalhadores se dão conta que se eles continuarem a trabalhar, nada vai lhes faltar.
Então, que os patrões são totalmente descartáveis e que, inclusive, eles vivem melhor, trabalham menos e nada lhes falta. Né? Então, também é uma ideia de... Mas também é uma ideia de literatura que vai mudar de contexto, né? se comparar da literatura burguesa. Muda o contexto, muda o tom, o objetivo e, por vezes, mas não sempre, muda também de forma. Né? A gente vai ver sonetos, por exemplo, em jornais anarquistas. A Mariela Lacerda, no Manifesto aos Intelectuais, ela clama abaixo a literatura que se vende à mediocridade das instituições sociais constituídas, abaixo os contrabandistas do sonho, os cabotinos das ideias, e acaba citando ainda 2 obras que, na opinião dela, deveria circular entre os intelectuais. Uma delas é O Hombre Medíocre, do médico e anarquista argentino José Ingenieurs. E essa literatura ela tem uma intenção também, né? Uma intenção de transformação individual e revolução social, mas que vai dialogar diretamente com essa ideia de uma transformação individual, né? Daquele que lê ou daqueles que a leem. E que vai se dirigir, sim, à libertação do povo, mas não como diria o Neno Vasco, não nos termos de massa ou de povo, né? Não nos termos daqueles que pretendem governá-la, e sim um chamado ao indivíduo na sua forma concreta, no seu cotidiano, nas suas circunstâncias. Até porque muitos dos autores dos periódicos anarquistas eram, de fato, os trabalhadores das fábricas e etc. Né? Esses autores, né, os literatos do anarquismo, também muitas vezes são esses trabalhadores de fábricas e etc. E aí, de pensar uma literatura anarquista, ela não se restringe aos temas da luta social propriamente dita. Eu acho que isso é importante colocar, porque às vezes há uma compreensão de que se eu estou falando de de literatura anarquista, eu estou falando somente de uma literatura que vai buscar, que vai trazer o cotidiano da fábrica, que vai falar de revolução social, e que, na verdade, o que a gente encontra olhando para essa literatura são questões, muitas vezes também, não somente, mas também, da ordem do sensível, do individual, dos anseios, dos amores. Então, até mesmo, né, o Lima Barreto, lá no Diário do Hospício, que não é somente... também, né, um precursor das críticas ao manicômio, mas que também traz as suas próprias questões, né, e como aquele poder lhe atravessa, né, enquanto indivíduo que sente, que sofre e etc. Então, não é apenas uma ideia de um humanismo ou de um coletivismo, mas também uma tarefa de um escritor rebelde que só vai produzir efeito se tiver unida a alguns princípios, né? Essa ideia da arte em situação, que busca abrir a realidade e a compreensão de todos, vai expor concretamente as causas das contradições e oferecer às pessoas esses dados necessários à sua inserção positiva numa luta pela transformação da ordem social. O Neno Vasco falava de formar consciências, despertar energias, coordenar vontades, desenvolver a solidariedade, o apoio mútuo. Então eu penso que é nisso que essa literatura anarquista do início do século XX se debruça, né? Uma crítica aos ideais da República e às práticas que a sustentam, mas também ao despertar de cada consciência, de cada um na sua realidade, naquilo que ele atravessa. Então a gente pode pensar uma literatura de um modo mais amplo, né? Que não vai necessariamente ter como temática única revolução, anticapitalismo e o sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também isso. O que, à primeira vista, fere o observador desinteressado neste mês e tanto de exposição internacional é que esta se vai tornando discursiva, esportiva e congressional. Não há dia em que não haja inauguração de um congresso disto ou daquilo. Não há dia em que não haja uma partida deste ou daquele jogo referente a ela, embora não se realize dentro do seu recinto. E não há dia em que não haja uma série de discursos a propósito de um banquete ou quer que seja motivado pelo grande certame comemorativo do centenário da independência do Brasil.
A quantidade de discursos causa-me pasmo, porque, em geral, eles são pronunciados por pessoas graves e entendidas em coisas econômicas, comerciais e outras que tais. Em todo o mundo ocidental, como diria um contista, há um grande amor ao discurso. O velho Demóstenes, o tal grande orador de Atenas, tem o seu nome popularizado em toda parte. Cícero, também Mirabeau, Castelar, Gambetta e outros são conhecidos até pelos iletrados. Aqui entre nós, o Rui Barbosa é mais popular como orador do que por qualquer outra coisa. Não se diga que só somos nós, latinos, como se diz, que amamos a oratória. Lloyd George, que é inglês e da gema, não chega em qualquer parte que não deite o seu discursinho de substância para ser discutido no mundo inteiro. Até Lenin não escapa. Admira, porém, é que senhores sisudos e práticos que aqui aportam para mostrar os excelentes produtos de suas terras sigam as pegadas deles. É isto que está acontecendo na atual exposição. Inaugurou-se um pavilhão e lá vai discurso, e assim por diante. Quem está saindo, os senhores devem ter notado um orador de truz, é o senhor Carlos Sampaio. Não há dia em que ele não pronuncie no mínimo 4. Seja num pavilhão, num almoço bucólico na Tijuca, Sua Excelência está sempre disposto a falar e fala. É a maior surpresa da exposição. Lima Barreto, na surpresa da exposição, Revista Careta, 11 de novembro de 1922. Na segunda parte da entrevista, além de Nabila Fiore, recebemos agora Carlos Alberto Machado Noronha para conversar sobre literatura, Lima Barreto e a crítica ao tempo em que se vive. Nabila, você poderia nos falar um pouco sobre o anarquismo de Lima Barreto? Como ele se relaciona com outros escritores e escritoras do período do centenário da independência? O Lima se mostrava independente das correntes políticas organizadas e recusava categorizações. Ele não esteve ligado diretamente a algum grupo anarquista e evitou estar em ações mais diretas, mas era um leitor de anarquistas, o Kropotkin, por exemplo, e trazia essas ideias nos seus artigos e em toda a sua produção. Foi possivelmente a aproximação com o Domingos Ribeiro Filho, que foi um escritor e militante anarquista, que levou Lima Barreto ao contato com o anarquismo. Os dois foram companheiros de repartição no funcionalismo público, na Secretaria de Guerra. Nenhum dos dois era muito contente com essa função, e ambos escreviam, né? O Domingos publicou O Cravo Vermelho em 1907, que não fez grande sucesso, e como jornalista ele foi também secretário do Semanário Avenida e um dos fundadores da revista Floreal, com o Lima Barreto, e era conhecido por ser uma mistura de boêmio e revolucionário, né? Inclusive essa era uma diferença em relação ao Lima, que ele dizia que a revolta do Lima Barreto nunca passou de ironia. Mas tretas à parte, foi possivelmente ele quem introduziu o Lima Barreto nos círculos anarquistas, embora não o considerasse um revolucionário. O José Oiticica também teve uma amizade com o Lima Barreto, foi um dos maiores reconhecidos, né? Um dos maiores, dos mais reconhecidos anarquistas brasileiros, também escritor e professor, e ele estudou com Lima Barreto no ano de 1896, mas ele passou, né, a se declarar anarquista ali depois dos anos de 1910. O Oiticica também conhecia o Fábio Luz, romancista também declaradamente anarquista, e aí os círculos vão se formando, né? O Fábio Luz e o Domingos Ribeiro Filho fizeram parte, em 1904, do projeto de Elísio de Carvalho, de criar uma universidade popular, que envolveu também José Veríssimo, Evaristo de Moraes, Manuel Bonfim, Rocha Pombo e outros libertários.
E o Lima Barreto, de acordo com as pesquisas da Lilia Schwartz, ele conviveu com esse pessoal ali pelos anos de 1903. Então se encontrava em cafés com a ideia de debater anarquismo, política, literatura. E é também desse período os escritos do Lima favoráveis ao movimento dos trabalhadores organizados. Mas entre os críticos do Lima Barreto, a gente encontra algumas afirmações mais categóricas sobre a relação dele com o pensamento anarquista, ainda talvez poucos trabalhos que buscam na obra dele, né, essas relações diretas, mas isso também não está apenas nas obras, né, mas ele também contribuiu diretamente com jornais anarquistas. E em 1907, junto com alguns intelectuais libertários, Curvelo de Mendonça, Domingos Ribeiro Filho e o Elísio de Carvalho, o Lima Barreto iniciou a sua própria publicação especializada em literatura, tinha uma verve libertária, que é a Floreal. Teve apenas 4 números publicados, mas e era composta em média de umas 40 páginas, e essa revista contava com alguns textos de análise literária, mas também alguns ensaios sobre o tema do anarquismo ou de questões do anarquismo, né, como o serviço militar obrigatório, por exemplo, e etc. Para o Lima, a revista tinha o objetivo de combater a imprensa do período, que era considerada por ele alienadora, e divulgar também as suas próprias obras e de outros escritores com ideais próximos aos seus. O nome da revista é bastante sugestivo, né, porque evoca o Floreal, que é o 8º mês do calendário da Revolução Francesa, e como uma ideia de esplendor da primavera, assim, símbolo da autonomia dos povos, né, e é onde ele também desabrocha o próprio Lima, que depois de 4 anos tendo engavetado a sua primeira obra, Recordações do escrivão Isaías Caminha, ele publica na Floreal. Então, Recordações foi publicada na Floreal, o Cravo Vermelho, do Domingos Ribeiro Filho, também passou por lá. Mas, enfim, foi uma revista que teve foram apenas 4 números, né? Mas sobre as relações do Lima Barreto com os escritores anarquistas, ele também recebeu uma breve crítica do Triste Fim de Policarpo Quaresma e outras obras dele por parte do Fábio Luz, que considerou o Lima Barreto o criador do romance social de crítica, de uma crítica irônica, ferina, que morde, ridiculariza e expõe as mazelas da nossa sociedade. Então, o Edgar Rodrigues também noticiou o lançamento da revista Floreal, apresentou Lima Barreto como um admirador e defensor do anarquismo. E o primeiro, talvez, biógrafo ali do Lima, o Francisco de Assis Barbosa, ele não aprofunda nessas relações do Lima com o anarquismo. Ele diz que o Lima Barreto nunca foi nem nunca seria um revolucionário militante, mas que sempre alimentou essas ideias e os princípios e sentimentos anarquistas, como se ele fosse um simpatizante. Que, embora também não participasse da ação direta, mas que daria ao movimento o melhor do seu esforço de escritor e anarquista. Aí eu acho que a gente pode pensar um pouco numa concepção do Barbosa que desconsidera, né, o anarquismo para além das organizações, para além de uma militância que esquece, né, que há uma militância libertária em todas as esferas da vida. E essa militância do Lima, ela se deu sobretudo pelas letras, nos seus escritos na imprensa, principalmente nas suas obras literárias. Na imprensa além da Floreal, junto com a sua atuação numa imprensa mais comercial, ele também contribuiu com diversos jornais anarquistas, como a Voz do Trabalhador, a Plebe, o Cosmopolita, o Debate. No jornal A Lanterna, inclusive, ele escreveu umas crônicas com o pseudônimo de Dr. Bogolov, não sei exatamente como pronuncia, mas ele tem um romance, né, publicado em 1902, que são As Aventuras do Dr. Bogolov, que conta a história de um anarquista russo. E em 1921 ele visitou a redação da Vanguarda, quando ele passou pela capital paulista, conheceu pessoalmente o Edgar Menrot. Então ele conviveu com diversos escritores e militantes anarquistas e teve uma atuação significativa na imprensa operária do período. E aí a gente vê para o Lima que a arte era um instrumento de libertação, de ligação entre as pessoas,
e ele se apropriou da literatura como instrumento para a libertação, né? Tal como os anarquistas, mesmo almejando solidariedade entre os indivíduos, confraternização entre os povos e tecendo críticas à organização da sociedade em que ele vivia. Esse ideal de solidariedade, ele cita diretamente, né, essa ideia mesmo do apoio mútuo e da solidariedade, ele cita diretamente o Kropotkin, mas ele lia também o Élisée Reclus e outros anarquistas, né? Alguns elementos da obra dele que a gente pode destacar como sendo de influência anarquista é a própria temática do poder, essa ideia, né, num efeito de separação, discriminação, de distanciamento entre os seres, e a própria experiência mesmo, né, o Shevchenko vai falar da experiência dolorosa dos humilhados e os ofendidos, né? São características que fazem parte do ideário anarquista. Nas obras do Lima a gente encontra denúncias às autoridades, ao racismo, a crítica à ideia de pátria, à imprensa, a sua relação com o capitalismo, além de características anarquistas, né, de personagens, tanto do romance do Recordações do escrivão Isaías Caminho. E no prefácio ainda dessa obra ele traz explicitamente a sua aversão à figura do literato. Ele dizia que ele tinha um verdadeiro horror a essa espécie de animal, fazendo uma distinção entre o que seria o literato e o escritor. O escritor é aquele que escreve para a libertação dos oprimidos através da solidariedade, que é capaz de aprimorar os sentimentos humanos e, com isso, a convivência entre as pessoas. E aí lá no Policarpo Quaresma, né, a obra mais conhecida e mais reconhecida do Lima Barreto também, é onde o anarquismo aparece de forma mais contundente. Então as dificuldades com que o personagem principal, ali, né, o Policarpo Quaresma, ele se depara ao longo da obra, são trazidas pelo autor a partir de um encadeamento de questões em que quase sempre é possível perceber a relação entre a crítica e as dificuldades ao nível do indivíduo, né, aquilo que afeta cada um individualmente, e a crítica ao momento histórico-social que o romance se apresenta. Então o Lima, ele constrói a rejeição e as resistências do seu personagem às diversas instituições tradicionais, ou em fortalecimento, né, ou ascensão no período, como, por exemplo, os manicômios, as prisões, o Estado republicano, a crença positivista na religião da humanidade, né, a fé cega no cientificismo. E as críticas ao Estado aparecem, sobretudo, na imagem que ele constrói do Marechal Floriano Peixoto como uma figura que congrega em si Estado, militarismo e patriarcado, né? Mas, no entanto, ele não tem a pretensão, né, o Lima Barreto, de apresentar soluções ou caminhos pré-estabelecidos para serem seguidos com base em algum programa ideológico, político ou algum dogmatismo, né? Ele não tem o anseio de trazer alguma verdade, mas sim de apresentar alguns princípios morais que devem nortear a ação humana. Então, em toda a obra, né, do Policarpo Quaresma, tem o choque dos personagens com as instituições, que afetam a todos e afetam a cada um individualmente também. E as instituições são as instituições e a legitimidade que os indivíduos dão a elas que impossibilitam a emancipação de todos. Então, não há uma preponderância também de uma instituição sobre outra. O Lima Barreto, ele mostra como que o poder está pulverizado, de modo que as instituições elas se relacionam, se mesclam, e o poder encontra os indivíduos de diversas maneiras, atingindo de todos os lados, né? Então, e quando ele finaliza a obra com a Olga se opondo ao marido, né, agindo conforme suas próprias convicções, ele também aposta na possibilidade de cada indivíduo reagir às instituições que os controlam. E a Olga representa ali pode brincar com o nome, né, representa o fim ali da Quaresma e desse Policarpo, né, desse muito choro ali. Então, ao finalizar a obra, ele sinaliza também a constante mudança da sociedade, afirmando um posicionamento das mulheres como sujeitos ativos na construção desse ideal, né, porque finaliza com a Olga trazendo algumas reflexões sobre as possibilidades de transformação, né. Ele ratifica ali a sua inscrição anarquista. E aí talvez o Triste Fim de Policarpo Quaresma seja também um excelente exemplo da literatura anarquista brasileira, na sua profunda crítica à ideia de nação, dessa falsa independência e, né, se for considerar a realidade de grande parte das pessoas que vivem em solo brasileiro.
Carlos, hoje se fala muito de segregação espacial, direito à cidade e racismo ambiental. No início do século passado, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de obras consideradas melhorias urbanas. Como a obra de Lima Barreto nos permite perceber de que forma essas melhorias, na verdade, segregavam a população pobre e afetavam a vida cotidiana. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Os colegas aí, Nabila e Fernanda, trouxeram algumas informações importantes para eu pensar essa questão feita por Beatriz. Lima Barreto, ele tinha uma relação muito intensa com o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro, né? E isso vai se apresentar também desde as suas anotações pessoais, depois publicadas com o título de Diário Íntimo, como também nas suas crônicas dos romances que ele veio escrever e conseguiu publicar. E ele, enquanto suburbano, ele já via muitas dessas dificuldades que esse público teria que passar ao se locomover nesse espaço agora modernizado do centro do Rio de Janeiro. Então ele teve toda essa vivência de todo o início do processo das reformas urbanas de Pereira Passos, o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1903. E ele acompanhou isso muito de perto, inclusive percebendo essas discriminações que as camadas populares iriam sofrer por conta não só dessas mudanças no espaço urbano, como também de várias leis e decretos que proibiam certas atividades no centro do Rio. Então, Lima Barreto, desde o seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele já tinha uma ideia de como esse espaço estava voltado para moldar uma imagem de nação moderna do Brasil a partir da sua capital, a cidade do Rio de Janeiro. E desde o Bota Abaixo, iniciado em 1903, em que uma boa parte das camadas populares que realizavam suas atividades comerciais no centro do Rio de Janeiro foram literalmente expulsas desse centro para a realização dessas reformas, tiveram que se mudar para os subúrbios ou ir para os morros. Ele percebeu que toda aquela ideia higienista e racialista que predominava na mente de muitas dessas elites políticas e intelectuais da época iriam ainda mais influenciar nessa desigualdade social e racial e se expressando na forma da organização desse espaço do Rio de Janeiro. Como também ele percebe nas suas obras quanto o apagamento de marcas do passado do Brasil, do Rio de Janeiro colonial, são deliberadamente destruídos esses vestígios materiais para se produzir essa imagem de nação moderna. Um dos seus romances, o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que recebeu menção honrosa da Academia Brasileira de Letras em 1919, foi um dos últimos romances escritos por Lima Barreto. Esse personagem ele faz um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, acompanhando aquele que seria o seu suposto biógrafo Augusto Machado, mostrando desde alguns casarios que estavam sendo destruídos, o que eles representavam dentro da história do Rio de Janeiro, como também Lima Barreto vai escrever alguns contos e crônicas que também trazem esses personagens que foram excluídos desse processo de modernização, desde o vendedor de verduras, as pessoas que se sentiam incomodadas quando eram vistas com desdém por ser do subúrbio e negras nesse centro modernizado. Então, Lima Barreto, nas suas obras, ele procura muito descrever o cotidiano do Rio nesse trânsito entre subúrbio e centro e a parte modernizada do Rio de Janeiro. Então, ele chama muito a atenção
nas suas obras, né, de todo o investimento que vai ser feito nessas reformas e quanto isso impactava negativamente a economia e principalmente a renda daqueles mais vulneráveis socialmente. Então ele tinha muito essa preocupação dentro de suas obras e ele também, como um suburbano, ele vivenciava isso também diretamente na sua vida financeira, na forma como ele era visto dentro desse espaço urbanizado. Então era muito comum em cenas que ele construía nos seus romances, personagens como o Isaías Caminha, quando chegar numa praça mais urbanizada, modernizada desse Rio de Janeiro, ser visto com estranhamento pelas pessoas que lá estavam passando com roupas oriundas da moda francesa, e ele, enquanto um homem negro inserido naquele espaço, como se fosse algo que não deveria trafegar. Né? Então, a forma como Leon Barreto constrói seus personagens e trafegam nesses espaços é justamente mostrando o quanto elitista, racista que fomentou o aumento das desigualdades sociais estava inserido nesse projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, Leon Barreto aponta muitas dificuldades para essas camadas populares que, infelizmente, ainda hoje nós notamos que essas camadas passam nos nossos grandes centros urbanos. Os caça-níqueis de todas as repúblicas e monarquias existentes estiveram reunidos nesta capital, com o pretexto de comemorar o centenário da independência brasileira. E comemoram lindamente. Os banquetes se sucedem de tal forma que aparecem empenhados em deixar bem presente a voracidade dos comensais e a generosidade do povo anfitrião. A exaltação despendida para obsequiar as delegações estrangeiras assumiu proporções escandalosas, porque nossos governantes parecem ter perdido aquela qualidade dos bons políticos, a qual consiste em enganar o povo, deixando-o contente, e então a pouca vergonha que tinham. Uma coisa ganharemos os brasileiros com tudo isso. Ao voltar aos seus países, os ilustres hóspedes dirão aos jornalistas que os entrevistarão: o Brasil é uma grande nação. O povo brasileiro é hospitaleiro, cavalheiro, bom, generoso, rico, etc, etc. O povo do Brasil, pobre povo. Disso tudo, das festas do centenário, guardará uma lembrança muito amarga. Jamais nossas misérias parecem tão grandes em relação aos demais. E neste caso, não houve ao menos a preocupação de fazer do contraste algo menos brutal. Mas se a atitude do governo nestas festas foi de desprezo e provocação para com o povo, uma sábia precaução o colocou em condições de poder atuar livremente, sem nenhum contratempo, ao decretar estado de sítio. Se nestas festas somente os embaixadores e demais engravatados é dado o direito de estar no banquete e se divertir, também somente a eles é permitido falar. Depois da campanha eleitoral em prol dos candidatos à presidência da República e com a decisão tomada, os derrotados colocaram em atividade todas as habilidades intrigantes e prepararam um movimento revolucionário que teve início em princípios de julho passado próximo com a revolta do Forte de Copacabana. Os feridos foram recolhidos a hospitais, os presos foram colocados em lugares incomunicáveis e desde então não se sabe deles. O estado de sítio foi logo decretado para que as bocas pudessem ser ainda mais amordaçadas e algumas consciências
compradas pelo melhor preço. Desde breve, os jornais de oposição mudaram suas atitudes, passando a enaltecer aqueles que até o dia anterior eram insultados por eles rudemente. E os nossos jornais, que naturalmente não podiam se prestar a essa atitude de renúncia e humilhação, tiveram que suspender a circulação. A censura é exercida com exagerada severidade. As aparências com o estrangeiro são salvas e o Brasil não perde seus privilégios legais de país livre. O presidente Epitácio Pessoa vive sob o pesadelo de levantes militantes. Daí a sua severidade, suas medidas reacionárias e este ambiente de apreensão, de ameaças vagas e resultados obtusos. Os governantes excluíram o povo das festas do centenário. E este povo, por natureza sempre alegre e expansiva, encarou os mesmos festejos com atitude fria e indiferente. E a alegria, como sempre, foi para os de cima e para os outros. Maria A. Soares, O Centenário Brasileiro, Nuestra Tribuna, 30 de setembro de 1922. Chegamos na última parte das nossas entrevistas e falaremos sobre Maria Antônia Soares, Lima Barreto e o Centenário da Independência, esse evento tão falado à época e tão pouco questionado hoje. Fernanda, o texto Centenário Brasileiro é um dos 2 artigos que a Maria Antônia Soares publicou no periódico Nuestra Tribuna em 1922. Você poderia falar um pouco desses 2 textos e a perspectiva dela como uma mulher anarquista sobre o centenário? Beatriz, obrigada pela pergunta. Sim, queria antes só comentar, o Centenário Brasileiro foi lido, né, aqui na Rádio Mal Falada 2, mas eu queria ler um trecho do Paz Burguesa, que é o outro texto, né? O Centenário Brasileiro, ele foi capa do Nuestra Tribuna, da edição que ele participou. Então, Nuestra Tribuna deu esse espaço de capa, onde as pessoas olhavam e sentiam o jornal logo ali na capa, lembrando que em 1922 o Nuestra Tribuna tinha uma larga distribuição e era vendido em algumas bancas, em alguns quiosques na Argentina, tá? Só para a gente entender o lugar de distribuição do jornal Nuestra Tribuna, que era editado pela Juana Rouco e foi editado durante 3 anos. Era editado na Argentina, mas tinha uma distribuição, sim, em várias localidades da América Latina e chegava no Brasil. Não é à toa que a gente tinha uma edição do Nuestra Tribuna, tem ainda, né, no arquivo Edgar Menro, e saiu uma edição facsímile no Jornal de Borda. Só para fazer esse comentário, eu vou ler um trecho do Paz Burguesa. Ressoam ainda os ecos da festa do centenário. E tudo, uma única coisa, deixou na minha mente viva impressão,
a preocupação de todos os representantes dos países da América em insistir a toda hora, a propósito de tudo e ainda fora de todo propósito, que seu país era muito amigo do Brasil, era seu irmão. Todos encontravam laços de raça, de história, etc. Nem sei aonde foram alguns a desenterrar parentescos que até agora ignorávamos. Sei que isso está em voga em todas as festividades oficiais, a obrigação de ser amável. Mas agora tem sido tudo isso feito de uma forma tão ostensiva que o torna suspeitoso. É fartamente sabido que a hipocrisia é a arma indispensável à boa diplomacia, à sábia política. As amizades entre os governantes dos diversos povos somente são levadas pelo interesse do momento, ou fazem amizades para encontrar na força o meio de poder fazer imposições a terceiros, ou se fingem amizades para ocultar más intenções. De qualquer modo, os juramentos de amizade entre os governantes implicam quase sempre uma ameaça para o povo. Cada país, do ponto de vista dos governantes, tem seus próprios interesses, em antagonismos com os interesses de todo ou quase todos os demais países. Aí ela vai construindo essa relação, ela vai falando dos países, vai dizendo da América, né? Do que era essa questão americana, né? E também ela cita o presidente da Argentina, o Marcelo Alvear. E esse texto foi publicado em espanhol, né, no Nuestra Tribuna. Então, vou ler o trechinho que ela fala do presidente da Argentina. O presidente da Argentina, o senhor Marcelo de Alvear, disse quando esteve nessa capital, referindo-se às relações brasileiras e argentinas: tudo nos une, nada nos separa. Nada separa as duas nações politicamente falando. O tempo se encarregará de dizer. Aí ela vai tecendo relações com essa frase no texto dela, né? O que une, o que separa. Isso é muito interessante, porque ela vai trazendo toda uma questão de que, de fato, quem está unido são os trabalhadores. Então ela vai trazendo, vou ler mais alguns trechos, né? O que a nós mulheres a tarefa de dizer a partir de agora, porque já é fato, é que aos povos, aos produtores destas duas nações, nada nos separa, nem destas duas, nem das outras. Tudo nos une, na realidade, as mesmas dores, as mesmas humilhações, as mesmas misérias, as mesmas aspirações. Nada nos separa, nem os antagonismos criados pela concorrência comercial entre os burgueses de ambos os países. Então, ela vai trazendo questões sobre o que une e o que nos separa, e no final ela diz o seguinte: não importa, nosso lema, como ontem, como hoje, como sempre, seguirá sempre adiante pela anarquia. Então, a Antônia, quando ela escreve sobre o centenário brasileiro, esses dois textos publicados em espanhol, ela estava morando na cidade do Rio de Janeiro. A família dela tinha acabado de se estabelecer nessa cidade e, além disso, ela também tinha acabado de ter o seu filho. Ela estava vivendo um momento de transição na vida dela, saído de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde ela estabeleceu vínculos, e também ali um pouco na cidade de Santos. Ela também já tinha morado na Argentina, e ela vai para o Rio de Janeiro. Exatamente, ela acompanha de perto esse burburinho da transformação da cidade, que o Carlos nos contou, né? Esse burburinho de transformação que a cidade estava acontecendo, essa exclusão que o espaço deu, né? Esse novo espaço, as pessoas não pertencendo mais a esse espaço. Ela chegou nessa cidade onde estava acontecendo a exposição universal, né? E onde foram convocados governantes das Américas e de outros países, onde a cidade recebeu pavilhões desses países e pessoas transitavam ali, só que isso tudo muito desvinculado com o cotidiano e com a realidade das pessoas que viviam miséria, que viviam estado de sítio, né? E essa mulher que publicava, a gente sabe que no ano de 1922 o acesso a alfabetização de mulheres não era
alto, não era largo, poucas mulheres escreviam e publicavam, e mulheres anarquistas tinham essa relação muito forte com o ato de publicar, né? E ela realiza esses 2 textos, que é muito possível que ela tenha escrito diretamente em espanhol, porque como ela passou a primeira infância, parte da sua primeira infância na Argentina, então é bem provável que ela tenha escrito e enviado em espanhol, que não seja uma tradução, né? O que eu li foi uma tradução nossa para o livro Unidas nos Lancemos na Luta, porém eu acho que é quase certo que ela tenha escrito isso em espanhol. E é muito interessante esse vínculo do que nos une e o que nos separa, porque de alguma forma ela também está unida ali ao jornal Nuestra Tribuna, participando dessa rede de mulheres publicadoras latino-americanas, a grande maioria, e que tinha essa relação com a Juana Rocco. E o Nuestra Tribuna foi, ao longo de 3 anos, um periódico muito lido e muito acessado, onde apenas mulheres publicaram. E seguramente uma experiência publicadora, impressa, muito importante para se entender a realidade das mulheres latino-americanas que viviam há 100 anos. E é muito interessante porque o nosso centenário, né, realizou-se essa exposição universal, foi a primeira, né, como a gente conversou ali, essa exposição universal, ela aconteceu vinculada ao Estado, como um espelho do Estado, como uma forma de mostrar, olha, como o país é um país moderno, como o país está vinculado a essa realidade sociocultural mundial, e foi a exposição universal logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, como eu comentei na primeira pergunta. E o engraçado é que 12 anos antes, 1910, o centenário argentino não conseguiu ser realizado. Houve uma greve geral, os anarquistas tomaram as ruas, outras federações tomaram as ruas e não aconteceu o centenário. Teve que ser cancelado. E a Juana Rocco protagonizou as atividades ali desse cancelamento do centenário. E depois de 12 anos, ela, né, já ali com Nuestra Tribuna em atividade, ela convidou uma mulher brasileira para falar do centenário brasileiro, que acabou acontecendo, mas isso não significa que os anarquistas não tinham ação e não estavam vinculados a pensar a sua realidade e também pensar nisso. O Brasil tinha uma efervescência ali ocorrente, só que o estado de sítio, a força do Estado, que acabou antes, né, fechando diversos jornais, acabou também fazendo diversas ações contrárias para que muitas das estruturas criadas e das escolas e também das formas, né, das atividades dos anarquistas fossem interrompidas. E não só dos anarquistas, como outros meios e outros movimentos contrários a muitas questões que estavam acontecendo. Só para a gente entender essas relações que são muito fortes, às vezes a gente não percebe, entre as mulheres publicadoras latino-americanas, em específico as mulheres, né, que a gente está falando um pouco aqui de 2 mulheres, né, Maria Antônia Soares e Juana Rocco Buela, né, e que são 2 mulheres também que fazem parte aí da coleção Charlas y Luchas. Carlos, o escritor Lima Barreto, assim como Maria Antônia Soares, escreveu sobre as comemorações do Centenário Brasileiro da Independência. De que maneira Lima Barreto abordou esse evento nas suas crônicas? Bom, Lima Barreto, né, ele tinha uma perspectiva de literatura, ele considerava a literatura militante, né, e a arte, de um modo geral, ela deveria ter um escopo social. Então, dentro dessa perspectiva que ele vai buscar em alguns autores estrangeiros, como de Queiroz, Anatole France, ele acreditava que a literatura ela reforçava o nosso natural sentimento de solidariedade com nossos semelhantes, explicando os defeitos, realçando-se as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Dentro dessa perspectiva, Lima Barreto, né, com a sua ironia peculiar dentro de seus textos, ele também se debruçou muito sobre essa questão de revisão do passado histórico, né, do passado nacional.
E dentro dessa revisão do passado, tinham as comemorações. E esse período, né, a partir de 1900, foi fértil. Né? Em 1900 nós tivemos as comemorações do centenário, entre aspas, descobrimento do Brasil. Ele não chegou a escrever nada a respeito dessas comemorações do centenário. Mas em 1908, que foram as comemorações do centenário da abertura dos portos no Brasil, ele chegou a produzir uma reportagem que infelizmente se perdeu. Esse quarto centenário ele não se manifestou, mas a respeito das comemorações de 1908, ele escreveu para um suplemento, uma revista chamada Revista da Época. Né? Ele publicou um suplemento direcionado à exposição que houve em 1908, relacionada a essas comemorações do centenário de abertura dos portos às nações amigas, mas infelizmente esse texto dele, essa reportagem dele acabou se perdendo. Segundo o biógrafo, né, o Francisco de Assis Barbosa, a coleção da Revista da Época está bastante desfalcada lá na Fundação Biblioteca Nacional. E os números do editor do periódico, Carlos Viana, se perderam no porão de sua casa em Paris. Né? Então, não ficamos com esse registro que Lima Barreto fez dessa cobertura. Mesmo assim, em suas anotações pessoais, Lima Barreto escreveu nos dias 2, 3 e 6 de novembro algumas observações acerca dessa exposição de 1908, comemorativa do centenário. E ele justamente apontava a pouca frequência do público nessa exposição, né? Então ele até ironizava, rindo, né, apenas os organizadores transitando pelo local e a população de modo geral alheia àquilo que estava se realizando. Né? Então muito daquela ironia que ele vai construir futuramente nos seus textos, principalmente quando ele for abordar esse centenário da independência, que ele não chegou aí. Né? Ele chega a mencionar em uma de suas crônicas que ele estava doente e o que ele acompanhou foi justamente a memória produzida, a cobertura produzida pela imprensa. Então, o que Lima Barreto fez, na verdade, foi produzir uma outra memória para se contrapor a essa memória produzida pela imprensa dominante hegemônica da época. As comemorações da independência elas já estavam sendo pensadas desde 1898. Tem um registro na revista do HGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que já falava que há 24 anos atrás, isso era a revista, foi uma sessão especial de 1922, há 24 anos atrás, ou seja, 1898, já se cogitava em se organizar essas comemorações do centenário. E dentro desse contexto em que se rediscutia a identidade nacional do Brasil, agora como o Brasil vai se inserir nesse rol dessas nações modernas, e ainda com um regime republicano que ainda era recente, procurava se legitimar cada vez mais, então tudo isso influenciava a forma como eles interpretavam o passado e tentavam publicizar isso para o público de uma maneira geral. Então, Lima Barreto, em crônicas de 1920, antes mesmo das comemorações propriamente dita, até 1922, ele escreve algumas crônicas em que eles se remetem às discussões voltadas para a relação entre história, memória, legitimidade política, identidade, e como isso também está relacionado a mudanças ocorridas em certos espaços da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele retoma essa discussão novamente de como o passado era manipulado a partir de mudanças de alguns determinados espaços, como o local que foi fundador, local que foi fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Morro do Castelo, que teve uma parte sua destruída para que pudesse ser construídos pavilhões para a exposição em comemoração do centenário da independência. E esse Morro do Castelo, ele era um espaço em que ainda tinha vários casarios, né, principalmente a igreja do São Francisco, dos franciscanos, que era do período colonial, né, e toda aquela história de fundação da cidade a partir desse espaço,
como também era habitado por uma população pobre e que também seguia outras religiosidades, como de matriz africana, né? Então, destruir uma parte desse morro era também tentar apagar, na visão de Lima Barreto, uma parte desse passado. Então, Lima Barreto ele fez uma discussão muito grande a respeito de aspectos inventivos na construção da narrativa do passado, a partir justamente dessas comemorações do centenário da independência, né? Um outro aspecto que ele vai focar bastante nas suas crônicas é justamente a forma como isso é feito, né? Principalmente os vários congressos, as exposições, os jogos de futebol, né? Que ele odiava o futebol porque ele via como uma maneira de segregar ainda mais a população, de criar inimizades, né? Então ele via, além de ser algo que havia sido importado, né, da Inglaterra, então na visão de Lima Barreto o futebol tinha um aspecto muito negativo em termos de sociabilidade para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Então ele focava muito, ele ironizava muito, ele fazia paródia dos panfletos que eram expostos nas revistas e jornais da época sobre o centenário, né, dizendo que o que menos se discutia era justamente a independência do Brasil. Então muitas vezes ele via isso como a possibilidade dos governantes da época, principalmente o prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio, de ter sua projeção aliada a essa figura do Brasil independente em contínua evolução. E a Lima Barreto vai no sentido contrário. Ele vai mostrar para situações de investimentos que foram realizados para as comemorações, em contradição à carestia que havia os gêneros alimentícios na época. Então ele criava apesar de ser crônicas, ele criava alguns personagens fictícios justamente para adensar essa discussão e fazer com que o seu público leitor começasse a refletir como esses aspectos do passado eram apropriados naquele momento presente para legitimar uma determinada ordem, um determinado grupo social, e também produzir projeções de um futuro, de um Brasil que estava no caminho do progresso. Então, Lima Barreto mostrava justamente o contrário. Então, ele fez uma cobertura da imprensa sobre os centenários da independência, principalmente as crônicas que ele publicou numa revista humorística, revista Careta, né? Lima Barreto se servia muito dessas revistas menores, até porque ele era odiado pela grande imprensa depois que ele publicou Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que fazia uma crítica muito grande à grande imprensa da época, que ele mesmo vai denominar de o quarto poder da República. E ele buscava nesses periódicos menores, humorísticos, justamente também alguns deles anarquistas, para estar publicando seus textos, né, como a revista ABC, que era de orientação anarquista também, né? Então, Lima Barreto ele discute, né, será que realmente esse 7 de setembro é algo que representa a independência do Brasil ou foi algo que aconteceu anteriormente, né, com a abertura dos portos, né, já quebrou o monopólio comercial? Então ele traz essas discussões das pessoas questionarem o significado daquele momento que estava sendo comemorado e como isso estava sendo utilizado no presente para legitimar determinado, na verdade, legitimar o regime republicano. Tem uma crônica assim, interessante que ele pega os monumentos, né, as estátuas de Dom Pedro I e José Bonifácio, e a estátua de Dom Pedro I faz uma pergunta a José Bonifácio: e aí, estão falando da gente, já que essas comemorações de centenário? E aí Bonifácio fala: não, estão falando do Carlos Sampaio, dos futebol, de outras questões, né? E é interessante porque ele bota dois indivíduos, sujeitos históricos que participaram do evento, que já foram monumentalizados, porque já eram estátuas, e desce essas estátuas dos seus pedestais para questionar essas comemorações, justamente focando essa questão dos aspectos inventivos que são trazidos para rememorar esse passado com os objetivos do presente. Então, Lima Barreto faz muito esse questionamento de como essa identidade que estava sendo projetada por meio da cidade do Rio de Janeiro,
enfatizada com essas comemorações, que tinha esse intuito de mostrar a evolução do Brasil ao longo de um século. E ele questionava, por exemplo, um monumento que a prefeitura queria fazer em cima do Morro do Castelo, né, exatamente naqueles núcleos de fundação da cidade. E aí eles escolhem um monumento que dizia muito do momento histórico anterior, do momento que Portugal começa a colonizar o Brasil. E aí ele faz o questionamento, por que não colocou então uma igreja lá do período do século XVIII que tem a ver com a mineração? Justamente para trazer, vocês estão querendo alinhar a história do Brasil à história de Portugal, enquanto nações amigas, para que o Brasil está participando de nações, da história das nações europeias. Então, por que vocês colocam um monumento que lembra a mineração para lembrar o momento em que o Brasil era explorado por Portugal e retirado seus recursos? Então, Linha Barreto fazia muito esses questionamentos, fazia muito essas ironias. E aí dizia assim, então é interessante, já nessa disputa de memória, que se abrisse um concurso e cada um desse a opinião sobre o que deveria ser esse monumento lá no Morro do Castelo para representar o centenário. Então, Linha Barreto, ele tinha esse olhar bem crítico. Então, ele fez a crítica à própria memória que a imprensa realizou e questionando, né, o que realmente estava se comemorando e que memória era essa do centenário que se queria se constituir. Então, ele fazia paralelo a isso. Por exemplo, ele pega um conto inglês, né, e faz uma paródia desse conto inglês numa das suas crônicas, que ele escreve em 1920 e 1922. Que é o que o inglês comum se questionava. Eu faço parte do Império Britânico, mas o que eu queria é ter pelo menos um níquel para comprar um pão. E isso ele traz para a realidade brasileira, né? Enquanto estavam se comemorando o progresso, entre aspas, da nação brasileira com as comemorações do centenário, a população passava por dificuldades, a dívida externa do Brasil aumentando. O Carlos Sampaio foi um que conseguiu vários recursos, inclusive dos Estados Unidos, para financiar as obras dos pavilhões para exposição. Enquanto isso, a população estava passando por várias dificuldades financeiras e sociais. Então, Linha Barreto questiona isso, né? O espaço urbano que está sendo destruído, apagando a memória de um rio que poderia ser considerado, aos olhos das elites políticas intelectuais, atrasado, porque se remetia ao rio colonial, com a população pobre. Então se destruiu uma parte do Morro do Castelo, vai se construir-se agora esse pavilhão, uma parte do pavilhão das exposições, justamente na área central, que já havia sido modernizada anos anteriores, para mostrar essa linha com o Brasil numa linha evolutiva do progresso, né, destruindo o passado, negando o passado e recriando uma memória com fins políticos específicos para aquele momento político. Então, Linha Barreto, nessas crônicas, estava muito atento a essas questões e levantando esses questionamentos ao seu público leitor. Chegamos ao fim desse episódio. E antes de nos despedirmos, quero dizer que acho muito interessante pensar que um evento que causou tanto impacto na vida cotidiana como as comemorações do centenário da independência, com obras que impactaram tanto a vida das pessoas, seja tão pouco lembrado. E mais ainda, que as críticas venham justamente de sujeitos que para a sociedade da época eram e continuam a ser tão pouco representados. 2 anarquistas, uma mulher e um homem negro. Para mim, isso diz muito sobre como outros marcadores sociais como raça e gênero devem ser considerados quando falamos de classe. E também a importância das pautas que muitas vezes são chamadas de imediatas, mas que são indicativo da não separação de fins e meios, que é o que a gente busca tanto no anarquismo. E para você, Bia? Olha, Thalita, eu estou totalmente de acordo com você. Penso também o quanto esse evento ilustra o fato que cada sujeito vive a experiência do seu tempo conforme a sua própria condição social. Não dá para se falar em uma experiência universal. E sabe, Thalita, achei muito interessante saber que o Lima Barreto visitou a redação do jornal A Vanguarda, porque a Maria Antônia e o companheiro dela, o Manuel Campos, tinham envolvimento com o periódico e com a cooperativa gráfica popular que fazia a impressão dele. E olha só, a Isabel Cerruti e a Maria Antônia tiveram uma relação muito próxima, tanto que a Isabel chegava a citar a Maria Antônia como a inspiração para que ela começasse a enviar os seus escritos aos jornais anarquistas. Então, o que podemos ver é que existia uma rede de militância que de alguma forma conectava
os 3 anarquistas que denunciaram toda a hipocrisia do centenário da independência e que foram as vozes do episódio de hoje. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a Fernanda Grigolin, Nabila Fiore de Lima e Carlos Alberto Machado Noronha por terem topado o convite das entrevistas e a todas as pessoas que tornaram esse episódio possível. A Rádio Mal Falada é resultado do projeto A Hipocrisia é a Arma Indispensável à Boa Diplomacia. Acompanhe a gente nas redes da Tenda de Livros e do Fagulha Podcast. Não deixe de conhecer o livro Unidas nos Lancemos na Luta. Até mais, mal faladas, mal falados e mal falados. Até o próximo episódio. Ficha técnica. Redatoras: Beatriz Silvério, Tatiana Maurano e Thalita Dantes. Entrevistadoras: Beatriz Silvério e Thalita Dantes. Entrevistadas: Carlos Alberto Machado Noronha, Fernanda Grigolin e Nabila Fiore de Lima. Leitura de textos do episódio: Elisângela Freitas, Jaqueline Almeida, Samantha Lodge, Vanessa Caramelo. Música: O Exílio. Edição e seleção musical: Baderna James e Caio Maximino. Técnica: Gabriel Bilhalva. As músicas de época desse episódio foram amplamente tocadas nos bailes e também na rádio, que fez sua primeira transmissão em 7 de setembro de 1922. A música Morro do Castelo é um machixe composto por J.F. Machado, executado pelo Grupo Moringa. Já Urubu é um samba composto por Pixinguinha e executado pelos 8 Batutas.